Olá, nossa aula de hoje diz respeito ainda às decisões judiciais, mas aí com foco especialmente na sentença. Trataremos da legislação infraconstitucional acerca desse tema, abordando as principais mudanças, inovações que foram trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 e também os limites e os possíveis vícios de uma sentença. Bem, esses nossos vídeos de hoje serão muito calcados na lei. Eu vou fazer aqui comentários a uma série de dispositivos legais, com o propósito então de colocar vocês em contato com os dispositivos que tratam da matéria e poder fazer alguns comentários em cima disso, para tentar esclarecer e dar a devida abrangência a cada uma dessas normas. Nós já vimos um pouco sobre o conteúdo da sentença em aulas anteriores, valendo destacar que falamos sobre a ordem cronológica para proferir sentenças estabelecida no artigo 12 do CPC. Falamos também sobre a fundamentação das decisões judiciais e a necessidade de as decisões serem motivadas de forma conveniente, a fim de que não haja nulidade da decisão, matéria que vem tratada no artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Também falamos um pouco sobre o próprio conceito de sentença, que é trazido pelo legislador lá no artigo 203 do Código de Processo. As alterações que aconteceram nesse conceito de sentença, na medida em que até certo tempo atrás nós tínhamos 3 processos separados: um processo de conhecimento, um processo de liquidação e um processo de execução. Desde um pouco antes do Código de Processo de 2015, desde algumas leis que foram reformando o CPC em parte, ainda na vigência do CPC antigo de 1973, portanto, mas já nesse milênio, o processo ele deixou de ser dividido em 3. E agora nós ainda temos essa separação até certo ponto, mas não mais em 3 processos distintos, e sim 3 fases de um mesmo processo: fase de conhecimento, fase de liquidação e depois fase executiva. Tudo isso altera um pouco o próprio conceito de sentença que se dá, porque anteriormente se falava em sentença como ato decisório que colocava fim, na primeira instância, ao processo. Agora não podemos mais nos expressar dessa forma, já que temos que reconhecer que o ato decisório final da fase de conhecimento, por exemplo, não coloca fim ao processo, coloca fim apenas a uma fase dele. E lembrando que na aula anterior foi abordada a questão alusiva às sentenças meramente terminativas, aquelas abordadas no artigo 485 do CPC, em que não há um exame de mérito, e as sentenças chamadas de definitivas, que são aquelas calcadas no artigo 487 do mesmo diploma processual civil, nessas com o exame de mérito. Bem, dito isso, feita essa breve recapitulação inicial, agora tratamos de outros dispositivos de lei que tratam sobre essa matéria que é objeto da nossa análise hoje. Acho que já tinha mencionado a vocês também em aula anterior sobre o artigo 140 do CPC, que impede o juiz de se eximir de decidir alegando que haja alguma obscuridade ou lacuna na lei. Esse dispositivo impõe a prestação jurisdicional quando movimentado, quando provocado o judiciário, e mesmo que não haja um amparo explícito na lei, ou mesmo que não se tenha uma jurisprudência ainda estabelecida sobre um determinado tema, isso não será motivo para que o magistrado deixe de julgar e denegue uma prestação jurisdicional. Na sequência desse artigo 140, nós encontramos o 141, que tem uma relação muito próxima com o artigo 492, que será visto mais adiante,
Dispositivo esse, o 141, que estabelece a necessidade de o juiz, ao proferir sentença, respeitar os limites postos pelas partes. Diz o artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Evidente que existem algumas questões consideradas de ordem pública e, em virtude disso, se admite em relação a elas que o magistrado conheça de ofício. Mas a grande maioria das questões relacionadas ao mérito, ao menos, dependem da iniciativa da parte e, portanto, sem um pedido expresso, sem a delimitação, sem que o pedido esteja dentro dos contornos postos pelo autor ou eventualmente pelo réu, até mesmo numa reconvenção que ele possa propor, ao magistrado é vedado ir além daquilo que foi objeto de postulação explícita. Bem, sobre os artigos 485 e 487, não vou voltar aqui ao tema por já ter sido objeto de enfrentamento na aula anterior. De modo que passo às outras regras que tratam desse assunto, e começando pelo artigo que fica no meio desses dois. O artigo 486, ele estabelece a principal diferença entre as sentenças do artigo 485 e as do artigo 487. No 486 está dito que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Então, aquela sentença sem exame de mérito, ela não faz com que, por mais que não haja recurso contra ela, apenas vai se formar uma coisa julgada formal, isto é, naquele processo a discussão terá sido encerrada. Mas não haverá obstáculo a que, numa nova demanda, seja reiterado algum pedido pela mesma parte, contra o mesmo adversário, tendo por base a mesma causa de pedir, ou seja, não vai impedir que uma ação idêntica seja reproposta. Isso porque, como disse, as sentenças do artigo 485, elas fazem apenas coisa julgada formal. Elas apenas impedem a discussão naquele processo em que foram proferidas, ali cessa a discussão. Salvo recursos, evidentemente. Estou falando daquela sentença que não seja atacada por recurso. Já as do 487, essas farão mais do que a simples coisa julgada formal. Farão a chamada coisa julgada material, impedindo, nesse caso, que esse mérito seja reanalisado em uma demanda futura. A coisa julgada material tem por característica exatamente criar esse obstáculo a uma nova ação idêntica que pudesse ser proposta futuramente. Outro dispositivo que nós temos em relação à sentença, e uma sentença aqui peculiar, é o artigo 332 do Código de Processo Civil, que trata da sentença liminar de improcedência. A palavra liminar já foi abordada por mim em outro momento. Ela designa algo que acontece no limiar, no extremo inicial do processo. O que seria então uma sentença liminar? Em regra, a sentença é proferida ao final do procedimento, depois de exercida ampla defesa, o contraditório, produzidas todas as provas e assim por diante. Pois bem, há situações em que a sentença, excepcionalmente, não fica para um momento mais distante do procedimento, e sim é proferida logo após o início do rito. São os casos daquelas sentenças que indeferem uma petição inicial de plano, por essa petição inicial apresentar algum defeito, normalmente um vício formal. Aqui nós estaríamos diante de uma sentença sem julgamento de mérito, que não impediria, portanto, a repropositura daquela demanda futuramente. Mas temos também essa possibilidade do artigo 332, que corresponde ao antigo artigo 285-A do Código de Processo Civil anterior,
com algumas alterações, houve uma mudança com o novo código, mas, enfim, a lógica da sentença liminar de improcedência já vem desde antes do novo código. Essa sentença do artigo 332, ela é uma sentença de mérito. Há aqui, sim, uma apreciação do mérito por parte do julgador e, por consequência, essa sentença terá aptidão para formar a chamada coisa julgada material. Eu estou falando aqui em coisa julgada formal e material, esses temas serão objeto de uma aula seguinte, ou melhor, de 2 aulas a seguir. Por enquanto, fico apenas em referências mais vagas e abstratas sobre esse ponto, para depois nós aprofundarmos o exame. Bem, mas a sentença do artigo 332 é aquela que se dá nos seguintes moldes, conforme diz o dispositivo legal. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Inciso 1. Enunciado de súmula do STF ou do STJ. Inciso 2. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4. Enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Essas são as hipóteses, então, que, somadas ao parágrafo 1º que leio agora, dizendo ele, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Vimos que decadência e prescrição são matérias que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, de modo que, nestes casos, assim como nos outros que listei anteriormente, e nos outros, todos eles em função já de uma consolidação da jurisprudência num determinado sentido, entendeu o legislador por bem de não permitir a continuidade de um processo fadado ao insucesso. Já se sabe que, se a jurisprudência pacificada nas cortes superiores ou no tribunal local sobre o direito local, porque aí o nosso Tribunal de Justiça seria a última instância para tratar dessa matéria, em relação a esses aspectos todos, não há por que deixar o processo seguir se a gente sabe que, na pior das hipóteses, mesmo que o juiz julgasse de forma contrária ao que a jurisprudência dominante vem decidindo, por meio de recurso se chegaria a uma instância superior que ia reformar o julgado. É por isso que se admite, então, que antes mesmo da citação do réu, no extremo inicial do processo, logo depois de recebida a petição inicial, o magistrado já possa proferir uma sentença julgando improcedente o pedido. Vejam que essa sentença é sempre de improcedência. É inviável uma sentença liminar de procedência, porque isso violaria as garantias básicas de ampla defesa e de contraditório que o réu não teria tido a chance de exercer. Outra peculiaridade dessa sentença do artigo 332 é que, diferente das demais sentenças que são proferidas lá no momento mais adiantado do processo, nessas aqui o parágrafo 2º do artigo 332 diz que, não interposta a apelação, porque se a sentença ou recurso para atacá-la é a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado. Vejam que a lei não fala em citar o réu, ela fala apenas em dar ciência ao réu de que ele já foi vencedor, intimá-lo, não é chamá-lo para integrar o processo, é apenas comunicá-lo da vitória que ele teve sem nem participar dessa relação processual. No parágrafo 3º está dito que, interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Aqui mais uma peculiaridade. Em regra, quando da interposição de apelação, não é dado ao juiz de primeiro grau poder rever o seu posicionamento. Ele apenas processa na fase inicial essa apelação e remete para o Tribunal de Justiça fazer o julgamento. Mas aqui nessa sentença, por ser uma sentença que é precipitada, é uma sentença fora do seu momento normal, há um risco maior de a precipitação ter provocado um erro, a lei previu que o magistrado de primeiro grau, ao receber o apelo, possa se retratar. Se ele se retrata, o processo segue normalmente, determina a citação do réu para que o réu conteste e daí por diante os atos processuais sigam o seu curso normal. Por outro lado,
Se não houver essa retratação, estabelece a lei que deva ser citado o réu, chamado ao processo, portanto, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e acompanhar esse processo daí para frente. Vejam que ele não é citado para contestar, como é o mais normal. Ele é citado para, querendo, apresentar contrarrazões. Se ele nem quiser, ele não apresenta. Ele não vai ser revel nem confesso por não apresentar contrarrazões ao recurso. Se eventualmente o recurso da parte autora for provido e essa sentença for desconstituída, será aberta a oportunidade futuramente para o réu para apresentar contestação no primeiro grau. Ele será intimado para isso. E lá à frente nós estaremos falando em mera intimação, porque citação já houve, ele já foi chamado a integrar o processo, não há por que citá-lo de novo. Seguimos no próximo vídeo.